Bem-vindo a mais um Estrelando. Hoje no bloco Astros e Estrelas você confere a primeira parte da entrevista com o astrólogo português Paulo Cardoso. Estamos falando sobre Fernando Pessoa e astrologia. E ainda tem dicas, não saiam daí. Meu entrevistado de hoje é especial, ele não é brasileiro, é português. Um rapaz extremamente simpático, é do signo de Virgem, tem a lua em Virgem e o ascendente, é claro, é Libra. É Paulo Cardoso, um astrólogo português famosérrimo lá em Lisboa, em Portugal. Está aqui dando essa entrevista exclusiva, inédita, para o programa Estrelando. Paulo, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Você se esqueceu de um pormenor. Eu nasci no dia 7 de setembro. Se recorda? Sim, é verdade. 7 de setembro, importantíssimo para o Brasil, a hora do nascimento dele. Aliás, e o seu trabalho. O Paulo Cardoso é autor de livros, atualmente ele apresenta um programa em Lisboa, está no Rio para apresentar uma palestra, nós estamos gravando aqui durante o simpósio promovido pelo Sinage, chamada Astrologia, Estrutura Essencial na Criação da Heteronímia e Fernando Pessoa. Pois é, o Paulo, ele vai dar também um mini curso na segunda-feira. O Paulo é um especialista, né, Paulo, nas obras do Fernando Pessoa. Na parte astrológica. Na parte astrológica. Vou tentar ser muito sucinto. Fernando Pessoa, ao longo de toda a sua vida, escreveu poemas, textos, gráficos, desenhos, filosofia, poesia e deixou tudo arrumado naquilo que nós chamamos a arca do poeta, porque ele, antes de morrer, ele arrumou tudo muito ordeiramente, tudo classificado dentro da arca que, no fundo, é uma espécie de herança do poeta ao mundo. Ora bem, ele deixou alguns subscritos cheios de material astrológico que, ao longo dos anos, os especialistas estrangeiros que iam a Lisboa tentar trabalhar com os inéditos, os manuscritos de Fernando Pessoa, não entendiam. A certa altura, eu fui para o espólio que se guarda hoje na Biblioteca Nacional e pedi uma autorização para fazer uma grande investigação. Estávamos em 1981, já foi há muitos anos que eu comecei a fazer esta investigação. Professora que dá aulas na Universidade de Letras de Lisboa, que me tinha alertado que havia muitos horóscopos e textos que ninguém entendia. E ela disse-me, provavelmente há 200 ou 300 documentos para você estudar. E disse, uau, 200 ou 300? Cheguei lá, eram cerca de 3.000. Porque espalhados por todos os outros subscritos, havia outros papéis importantíssimos. E o que é que eu vim a descobrir? Vim mesmo a descobrir um tratado, um esboço para um tratado de astrologia escrito pela mão de Fernando Pessoa. Então, o Fernando Pessoa, ele era um excelente astrólogo, tinha tantos conhecimentos de astrologia, que no princípio do século XX, ele sentiu que não havia um almanaque, um manual de astrologia em português, e ele disse, eu vou fazer porque eu sei o suficiente. E sabia o suficiente. Portanto, isto foi um grande achado, uma grande notícia, um grande contentamento para mim, porque, entretanto, associei aqui outro ponto, é que ele criou um heterónimo para toda esta matéria, chamado Rafael Baldaia, ou seja, era o heterónimo astrólogo que seria o autor de, entre outras coisas, um manual de astrologia. Bárbaro. Paulo, sabe-se que o Fernando Pessoa, nós tínhamos somente alguns heterônimos. Exatamente. Quando você abriu o baú, a arca de Fernando Pessoa... É assim, eu não descobri muitos, eu concentrei-me neste, porque era o astrólogo. Agora, há uma professora em Portugal, que tem editado vários livros, que descobriu 72. Não são heterónimos, são personagens que ele criou desde criança. Agora, heterónimos, que se possam dizer heterónimos, são ele e mais 3. Só estes 3, Álvaro de Campos, Alberto Queiro, Ricardo Reis, só a eles ele criou horóscopo, biografia, uma obra com estrutura, entende? Por um motivo
e foi isso que eu expliquei aqui no simpósio do Sinares, é que cada um destes 4 personagens, estamos já a incluir o próprio Fernando Pessoa, tem a ver com um dos 4 elementos. Ou seja, tudo é uma combinação astrológica, alquímica. Vamos lá, para haver uma unidade transcendental, porque assim são terra, fogo, ar e água, que se vão unir na 5ª essência. Ou seja, para haver uma espécie de transcendência criativa, espiritual, digamos, chegar ao ouro alquímico, de algum modo. Paulo, vamos deixar para o segundo bloco. Eu quero apresentar aqui o livro que você está tudo explicado. Fernando Pessoa, Cartas Astrológicas. Não saia daí, a gente volta já já. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado é Paulo Cardoso, um astrólogo português. Estamos falando sobre Fernando Pessoa. Paulo, antes de você falar sobre o livro que foi publicado, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você teve acesso a esse material do Fernando Pessoa? Na verdade, você é parente do Fernando Pessoa? Sou parente longínquo do Pessoa, mas não foi por causa disso. Porque pouco tempo antes deste interesse meu pela astrologia do Fernando Pessoa, o Estado português comprou à família todo o seu espólio. E, portanto, ele foi classificado na Biblioteca Nacional e posto numa área de reservados. Tem que se ter uma autorização super especial, porque nós vamos tocar, e eu tive o gosto e a honra de, nessa altura, ainda conseguir tocar nos papéis que tinham estado nas mãos da Pessoa. Hoje em dia já não é assim. O material está todo microfilmado e nós só temos acesso, eu, felizmente, na altura, porque estávamos nos anos 80, eu pude microfilmar os documentos, manuseá-los com muito cuidado, e hoje em dia já é impossível. Hoje em dia só para tirar dúvidas de leitura. Ou seja, eu tenho um slide ou tenho um microfilme de um documento. Se há alguma dúvida de leitura, eu posso recorrer ao original, mas as pessoas já não podem tocar naqueles documentos. Na verdade, uma prima da minha mãe era prima direta do Fernando Pessoa, mas não foi por causa disso. Porque qualquer pessoa que queira fazer uma investigação, na altura, tinha acesso, e estavam comigo, a algumas grandes, peritas. Como chegou a você esse material todo? Não, eu é que cheguei ao material. Foi você? Eu tive que me deslocar aos reservados, à secção de reservados, é como se fosse uma espécie de cofre-forte da Biblioteca Nacional, em Lisboa, e, portanto, para folhear esses documentos. Vêm numas caixas, dentro de uns subscritos, e então eu fui começando a trabalhar e a perceber que eles eram muito mais daquilo que a tal professora da universidade me tinha indicado. Bárbaro. E este livro, Fernando Pessoa, Cartas Astrológicas? Este será um primeiro livro de uma matéria mais acessível para as pessoas, e foi feito com uma ajuda preciosa deste senhor, que é professor catedrático. Para quê? Para lhe dar um acabamento como se fosse uma tese de mestrado ou de doutoramento, ou seja, está todo feito de uma maneira cientificamente correta, com a indicação das fontes, em que sítio, em que lugar é que estão todos os documentos, que aqui são mostrados. Mas reparem, ele está cheio de fotografias onde aparecem os tais documentos manuscritos do Fernando Pessoa. Paulo, o Fernando Pessoa, ele
criava os mapas dos heterônimos? Ele criava com muito rigor o mapa dos heterónimos. E isto vou-lhe explicar como. Por exemplo, para o Ricardo Reis, ele faz vários cálculos para dar tudo certo. Para o Álvaro de Campos, num deles ele diz que tem que nascer à 1h17 da tarde, mas no outro ele diz não, afinal tem que ser à 1h30, à 1h30. Porquê? Porque o ascendente de cada um deles tem que estar de acordo com uma espécie de arquitetura alquímica, arquitetura de equilíbrio dos tais 4 elementos. Um deles, só para lhe dar um exemplo, não sei se as pessoas sabem o suficiente da astrologia, mas cada signo tem 30 graus. E ele colocou o ascendente no grau 29 e 49, mas não pôs no grau 1 do signo seguinte, para ainda estar no elemento terra ou ainda estar no elemento água. Ou seja, para que os 4 personagens perfizessem os 4 elementos. Portanto, isto é um rigor extremo para dar uma ideia às pessoas. Estes minutos, é 1 minuto de diferença. Sim. Se um quarto de grau equivale a 1 minuto. Se ele tivesse nascido, se esse heterónimo tivesse nascido 1 minuto depois, já não cumpria esta regra de ouro, esta regra de perfeição. Bom, então uma dúvida agora que me ocorreu. Ele criava o mapa para depois criar a personalidade do heterônimo? Ou ele já tinha um heterônimo na sua imaginação? Ele fez isto coordenadamente. Uma coisa é certa, ele leu o horóscopo para fazer a biografia, muitas vezes. Ele leu o horóscopo? Vou explicar. No caso de Alberto Queiro, nós temos uma zona em Portugal, que é o Ribatejo, que é uma zona onde há touros e campinos, que são, não sei como se diz cá, aqueles das boiadas, os rapazes que tomam conta dos touros. Ora, o meio do céu dele é touro. Ou seja, a maneira de ser de cada um deles, a vida de cada um deles, a obra de cada um deles, foi sendo também alicerçada através de cálculos astrológicos. Bárbaro. Você tem tudo isso explicado? Tenho isso tudo explicado, né? Nos primeiros capítulos do livro, que eu dediquei os primeiros capítulos justamente ao próprio Fernando Pessoa, porque ele também fazia cálculos sobre o seu horóscopo, para se conhecer a si próprio. Imagine que ele estava numa época de problemas financeiros. Ele vai analisar o seu horóscopo para descobrir quando é que vai ultrapassar os problemas financeiros ou amorosos, etc. Eu quero falar mais, inclusive, do mapa do Fernando Pessoa. Vamos fazer no segundo programa, então? Vamos a isso. Ok, Paulo. Muito obrigado. Gosto. Você não saia daí, a gente volta já já. O Estrelando de hoje está terminando. Fique agora com uma mensagem de Fernando Pessoa. Uma ótima semana a todos. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem não só as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br.